El som da porta se fechando ressoou como um trovão no meu peito enquanto eu entrava na sala de reuniões. O lar estava pesado, opressivo. O chão sob meus pés parecia se mover, como se a terra estivesse prestes a ceder. Olhares furtivos atravessavam a mesa. Meus colegas, que muitas vezes tinham sorrisos amistosos, agora pareciam sombras, um misto de alívio e curiosidade. O silêncio era ensurdecedor. Ricardo estava lá, sentado à cabeceira da mesa, seu olhar firme, mas com um leve tremor nas mãos. As palavras que ele pronunciou, quase como um murmúrio, foram como um soco no estômago. Esvazia a mesa. A frase ecoou em minha mente como um sininho distante, mas o peso dela me esmagou. Eu não queria acreditar. Meus dedos tremiam enquanto levantava a mão para segurar a cadeira na qual passei mais de uma década. A humilhação me consumiu. Um turbilhão de emoções se agigantou dentro de mim. Dor, confusão, uma onda de raiva. O projeto imenso pelo qual trabalhei arduamente nos últimos meses. A atmosfera estava carregada, como um céu prestes a desabar. O telefone tocou, quebrando a tensão. Um toque estridente, quase otimista, no meio do caos. A atenção de todos se desviou. É aquele cliente, alguém murmurou. As palavras de desculpa de Ricardo, imprecisas e apressadas, ressoaram na sala como um eco de desespero. Ele não apenas se desculpava, mas implorava, e aquilo não fazia sentido. O que havia acontecido? Uma avalanche de suposições correu pela minha mente. Um segredo obscuro estava escondido entre as paredes luminosas daquela empresa. Algo que me apresentava um mistério maior. Um jogo de xadrez em que eu havia sido pega de surpresa. Enquanto recolhia meus pertences, um nó se formou na minha garganta. Pensamentos conflitantes me assaltavam. Vingança ou resignação? As memórias do passado voltaram à tona, momentos em que fui esmagada e silenciada. Mas algo em mim se recusava a sucumbir. Esse não era o meu fim, não mais. Não com tudo que eu já havia enfrentado. Por que deveria sentir pena? O telefone continuava tocando, como um chamado que eu não poderia ignorar. A oportunidade de mudar o rumo da minha história. Um lampejo de determinação acendeu em mim. O que eu tinha a perder agora? Um novo mistério se desenrolava diante de mim. As decisões que eu tomasse nas próximas horas poderiam mudar tudo. Cada passo seria delicado, cada palavra cuidadosa. Santos e demônios dançavam em minha mente, enquanto o silêncio involuntário da sala indicava que um novo capítulo estava prestes a começar. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. O golpe de esvazia a mesa ainda estava fresco, queimando na minha memória, e eu só queria entender o porquê. Meu nome é Ana, tenho 38 anos, e por mais de 15 deles permaneci firme em uma carreira que inicialmente me trouxe tanta realização. Sou analista de marketing, apaixonada pelo que faço, mas como muitas mulheres da minha idade, senti a pressão constante dos desafios que a vida traz. Acordar às 6 da manhã, preparar um café forte e colocar uma música suave para tocar era o meu ritual, um jeito de me preparar para mais um dia de reuniões, prazos e apresentações. Eu tinha um pequeno apartamento na Zona Sul, decorado com quadros que eu mesma pintei. Gosto de sentir que meu lar reflete quem eu sou. Cada canto tinha uma história. Ali eu tinha um espaço só meu, mas a rotina do escritório consumia a maioria dos meus dias. E quando eu não estava no trabalho, estava cuidando da minha mãe, que enfrentava algumas dificuldades de saúde. O peso da responsabilidade era alto, mas ali estava eu, com a mesa do escritório vazia e uma onda de dor me invadindo. Recordei do olhar de Ricardo. Ele, que sempre foi um mentor, agora parecia tão distante. E ali estavam aqueles olhares de meu lado.
A sala estava cheia de pequenos sussurros, rostos preocupados e alguns até alheios, mas eu percebi a essência de cada expressão. Era a sensação de que todos estavam esperando pela próxima cena, mas eu não queria ser a protagonista do meu drama. Eu não acredito no que está acontecendo, murmurei para mim mesma, enquanto começava a empilhar minhas coisas. Notebook, canetas, papéis. Meu coração disparava. Mas como encontrar força em meio a este desmoronamento? A rotina que um dia me parecia tão estável, agora se transformava em um caos absoluto. Então lembrei das palavras da minha avó. Cada fim é um novo começo. Repeti isso para mim várias vezes, como um mantra. O que eu desejava para o meu futuro? O que realmente importava para mim? Essas perguntas ecoavam mais alto do que nunca naquele momento, e sem resposta. Decidi que não iria deixar a dor me definir. Meus erros, minhas frustrações, todos aqueles sentimentos que iriam me dominar. Mas eu não poderia deixá-los vencer. O que eu tinha a perder? Era um impulso, uma chama que eu precisava acender antes que o medo me consumisse. Enquanto guardava as últimas coisas, vi Maria, minha colega mais próxima, me observando. O olhar dela dizia mais que palavras. Eu conheço Maria. Ela era uma das poucas que sabia das dificuldades que eu enfrentava em casa. Ela sempre teve um jeito de me acolher, mas naquele momento eu poderia sentir. Eu não queria expor minha vulnerabilidade, mas ao mesmo tempo me sentia transparente. O telefone que tocou antes, o cliente. Aquele possível contrato que poderia significar uma reviravolta. O que havia por trás da decisão de Ricardo? Por que ele se desculpava? Eu precisava saber. Uma ideia começou a formar-se em minha mente. E com isso, uma nova determinação crescia. Eu não poderia ficar parada. Algo grande se aproximava e eu precisava descobrir o que era. O silêncio na sala começou a se tornar opressivo novamente. E eu senti uma necessidade quase urgente de sair. Juntei o que tinha e decidi que rumo tomar. Porém, antes de sair, uma voz chacoalhou meus pensamentos. Ana, espera. Eu me virei. Era Ricardo, novamente. O que ele queria agora? Havia algo em sua expressão que despertou minha curiosidade. Naquele olhar, havia algo mais profundo, como se ele estivesse prestes a revelar um segredo. O clima estava carregado, e enquanto ele se aproximava, respirei fundo. Algo dentro de mim pulsava. Uma energia que misturava medo e coragem. O que estava prestes a acontecer mudaria tudo. O orgulho e a insegurança se enfrentavam dentro de mim. Eu estava pronta para ir além, para descobrir o que estava escondido sob a superfície daquela sala. Um novo capítulo da minha vida estava prestes a começar, e a resposta poderia estar em seus olhos. E então, ao mesmo tempo, percebi que o verdadeiro mistério ainda estava por vir. O que eu não sabia era que algumas verdades estavam mais próximas do que eu imaginava. E o que estava prestes a ser revelado mudaria não apenas minha vida, mas quem eu realmente era. Aquele dia começou como qualquer outro. Meu despertador tocou às 6 da manhã, me tirando do sonho que mal conseguia me lembrar. O café fresco enchia a cozinha de um aroma reconfortante, enquanto eu tentava me organizar mentalmente para o dia. O barulho da água fervendo, uma música. Trabalhar com marketing sempre foi a minha paixão. Desde criança, eu sonhava em criar campanhas que pudessem tocar as pessoas, que fizessem a diferença, que chamassem a atenção de todos. Mas naquele momento, enquanto tomava meu café matinal, eu estava numa rotina diferente, cuidando da minha mãe, que havia enfrentado problemas de saúde. Isso sempre foi um peso, mas um peso que carregava com amor e responsabilidade. O cuidado diário, as idas ao médico, o olhar preocupado que minha mãe lançava sobre mim. Essa era a realidade da minha vida. Uma dança constante entre atender aos chamados da vida profissional e ser a filha que minha mãe precisava. Lembro de seus gestos suaves, de como ela sempre soube me acalmar. Eu apertava sua mão entre as minhas, buscando conforto, enquanto suas palavras de encorajamento ecoavam por toda a casa. Aqueles momentos eram preciosos, mas também traziam à tona a realidade do que significava crescer. E com isso, havia um medo sutil sobre o que viria a. As reuniões com ele eram um misto de inspiração e tensão.
Lembro do dia em que apresentei uma campanha que eu acreditava ser brilhante. Falei com paixão, cada palavra, cada gráfico cuidadosamente elaborado. No final, ele apenas assentiu e disse: "Boa apresentação, Ana. Mas talvez um pouco mais de atitude ajudaria." Fiquei perplexa. O que mais ele queria? Naquele instante, meu coração começava a duvidar da minha competência. Com o passar do tempo, detalhes foram se tornando mais evidentes, como o rápido olhar de Ricardo para o celular durante as reuniões, vezes em que ele parecia distraído ou quando deixava de ouvir minhas opiniões. Aquilo foi um pequeno golpe em minha autoestima. Nobres palavras muitas vezes soavam vazias quando subia a cadência de críticas. Era uma dança estranha, e eu tentava não pisar no pé dele. Em casa, os cuidados com a saúde da minha mãe tornavam-se mais constantes e preocupantes. A cada consulta, uma nova incerteza, e isso me fazia apoiar Mai. Certa vez, convidei Ricardo para um happy hour em grupo da equipe. Esperava descontraí-lo, trazer um pouco de leveza para essa atmosfera tensa. Naquela noite ele se mostrou tão carismático como se a pressão diária se dissesse: "Apenas relaxe." Olhei para ele e percebi pequenos sinais de aproximação. Aquele sorriso simpático, olhares prolongados. Era estranho e, ao mesmo tempo, quase como uma oportunidade de se conectar, mas logo isso se transformou em mais uma pergunta que não conseguia responder dentro de mim. O que ele realmente pensa de mim? A cada dia, lidava com as vozes que pipocavam ao redor. "Você precisa ser mais ousada, Ana." Era como se eu estivesse sendo empurrada para uma posição que eu não queria ocupar. Uma pressão que se acumulava à medida que seguia em frente. E depois havia o aspecto financeiro da vida. Contas, despesas, a luta incessante para manter tudo em ordem. Havia meses em que o dinheiro parecia escasso. Pensava novamente em minha mãe, em como... Um dia, ao entrar no escritório, notei que Ricardo estava mais envolvido em conversas com uma nova colega, Maria, se não me engano. Aqueles risos, aquele olhar cúmplice. No fundo, algo me inquietava. Não era ciúmes. Eu diria que eram pequenas faíscas de insegurança. Eu observava de longe, sem saber o que pensar. Eram apenas comentários amigáveis? Ou havia algo mais? Uma noite em que estava em casa, depois de mais um dia cansativo, recebi uma mensagem de texto de um amigo que vive longe. Ele me perguntava como estava, se tinha espaço para um café virtual. Foram algumas mensagens e eu desabafei sobre a pressão. Falei sobre o projeto que parecia tão promissor, mas que agora parecia incerto. Comentei também sobre as interações entre Ricardo e Maria. Ele me respondeu apenas com "Cuidado, Ana." Aquilo ficou na minha mente. Cuidado. O que ele queria dizer com isso? E quando massageava a cabeça cansada, percebi que até pequenas interações se tornavam relevantes. Um sorriso. Enquanto isso, o tempo passava e eu sentia que algo estava para mudar. Uma sensação de inquietação me seguia, como uma sombra. Havia algo de errado e eu não conseguia entender. E assim, entre as pequenas decepções e inseguranças, segui minha vida. Perguntas sem respostas pairavam no ar como nuvens escuras. E se de fato algo estivesse prestes a acontecer e eu não soubesse? Meu coração pulsava com essa incerteza. A rotina continuava, mas na minha mente, um frio na barriga começou a crescer. Algo estava fora do lugar, como se estivesse em um filme, mas na verdade era minha vida. O que viria em seguida? Era uma angústia que aumentava a cada dia. O que eu não sabia era que uma tempestade estava prestes a se aproximar, e eu teria que estar preparada para o impacto. O dia começou como tantos outros. O despertador tocou às 6 da manhã, me arrancando do sono pesado. O café fresco espalhou seu aroma quentinho pela cozinha, e a música suave que frequentemente tocava ao fundo. Enquanto olhava a xícara de café nas minhas mãos, lembrei de quantas vezes tinha sonhado acordada em um futuro melhor. Sou Ana, tenho 38 anos e passei parte da minha vida em uma empresa que, ao mesmo tempo, me proporcionou satisfação e dor. O marketing, a minha paixão, sempre foi uma forma de me expressar. Mas ultimamente algo não estava certo.
O trabalho, a rotina, as cobranças estava virando um peso difícil de carregar. Meu papel como analista de marketing sempre me fez sentir no controle. As reuniões, os planejamentos e as campanhas que criei eram como êxtases, até que a pressão começou a esmagar meu brilho. De repente, contava folhas de relatórios, lançamentos de produtos e olhares ao redor da mesa, buscando aprovação, e me sentia só. O que antes era um jardim florido havia se tornado um deserto seco. Eu tinha amores e desgostos, mas a solidão era maior. Com minha mãe lidando com a saúde debilitada, eu me perguntava se conseguiria manter esse equilíbrio instável. As conversas começaram a ficar esparsas. Mesmo em reuniões, suas perguntas eram mínimas e suas respostas evasivas. Ele se voltava para novos colegas como Maria, e cada riso entre eles me deixava incomodada. Como se eu estivesse vendo meu mundo se despedaçar em tempo real. Por que ele tinha que se distrair com ela? Eu não fazia nada diferente do que sempre fiz. O sorriso acolhedor que eu costumava ver havia se transformado em um olhar distante. Um dia, durante uma conversa rápida no café, perguntei como ele estava. E ele respondeu com um tudo tranquilo, tão superficial que quase machucou. Como se aquela fosse a única resposta aceitável para ele. A casualidade era um jeito disfarçado dele de afastar a conversa. As mensagens que trocava com meu amigo distante também começaram a mudar. Ele me perguntava como eu estava, mas a resposta, estou bem, nunca soou tão vazia. Eu tentava me manter firme, mas dentro de mim havia uma tempestade. E quando fiz uma grande apresentação sobre o que está acontecendo com a Ana, eles sussurravam. Foi em uma sexta-feira ao final da tarde que tudo isso pareceu culminar. Eu estava organizando a mesa quando vi Ricardo e Maria conversando próximos à porta de saída. Aqueles sorrisos que trocavam, mesmo sem palavras, me deixaram inquieta. E quando ele se inclinou para falar algo bem próximo do rosto dela, eu senti um nó se formar da minha garganta. Uma onda de confusão tomou conta de mim. Era tudo muito íntimo. Eu me escondi atrás de um documento. Mas a verdade é que não tinha forças para olhar, até que ele se virou e me viu. Um olhar rápido. Mas logo se desfez no... Agarrei o volante com tanta força que lembrei da última vez que tinha me sentindo assim, esperando dias que não chegavam. O que eu estava fazendo com minha vida? Por que algumas coisas pareciam tão distantes? Chegando em casa, a solidão me invadiu. Fiz um esforço para assistir a um filme, me distrair com aquelas histórias de amor que sempre idealizei. Mas eu mal conseguia pregar o olho. Algo estava pesado. Instagram, WhatsApp, tudo na certa deixava essa angústia ainda mais forte. Uma notificação de mensagem de Maria piscou na tela e meu coração disparou. O que ela queria de mim agora? A curiosidade me consumiu. Ela era uma boa colega, mas havia algo de insincero quando ela me perguntava como eu estava. Decidi ignorar e peguei um copo de água, mas minha mente seguia sem sossego. Alguma coisa me dizia que eu devia prestar atenção em tudo. O silêncio em casa pesava e as memórias da minha avó ecoavam na minha mente. Aquela famosa frase, o que não tem raiz não dá flor. Eu não queria acreditar que estava pensando assim. Mas as incertezas estavam crescendo. No fundo, algo me dizia que a história não era apenas de trabalho, mas havia um segredo muito maior nas sombras. Algo que não eu nem imaginava. Algo que poderia mudar tudo. Foi então, quase 2 da manhã, que meu telefone vibrou brutalmente ao lado da cama. Uma mensagem. O coração disparou. O display mostrava que era uma mensagem anônima, sem nome, sem nada. Apenas, cuidado, Ana. O que você não vê pode ser muito pior. O suor frio escorreu pela minha testa e a respiração ficou pesada. Meu peito apertou. O que isso significava? O que eu estava prestes a descobrir? Ali, naquele momento, eu percebi que não poderia ignorar mais nada. Havia um mistério emaranhado na minha vida, e eu estava no centro dele. Uma reviravolta estava prestes a acontecer, e precisava estar preparada para tudo. O dia seguinte amanheceu ainda mais pesado. O despertador tocou, mas eu me senti como uma sombra de mim mesma. As palavras da mensagem anônima ecoavam na minha mente. Cuidado, Ana.
Eu não conseguia ignorá-las. Era como se o universo estivesse me alertando sobre algo que eu precisava descobrir, algo que estava escondido nas sombras. Escovei os dentes automaticamente, meus pensamentos dançando em direções opostas. Eu precisava de respostas, de clareza. A sensação de que algo estava profundamente errado me consumia. Enquanto tomava meu café, deixei os olhos vagarem pela cozinha. O cheiro do borbulhar da água ainda me oferecia um pouco de conforto, mas a inquietação me seguia como uma sombra. Eu sentia que precisava fazer algo. Decidi que seria uma boa ideia voltar ao escritório mais cedo. Não apenas para trabalhar, mas para observar. Ricardo, Maria e os outros colegas manteriam suas rotinas. Mas eu estava decidida. Precisava descobrir o que estava acontecendo. Enquanto dirigia, um nó de nervosismo se formou na minha. Chegando à empresa, o ar estava tenso. As conversas pareciam mais sussurros do que trocas de ideias. Todo mundo parecia se mover em uma coreografia ensaiada, mas cada gesto estava mais tenso. Eu segui em direção à minha mesa, passando pela sala de reuniões. Sabia que era lá que as coisas aconteciam. Uma ideia me atingiu com força. Eu precisava de provas e planejar cada passo. Antes de qualquer coisa, conectei meu notebook à rede e abri minhas pastas. Olhei para a tela, pensando em como a tecnologia poderia me ajudar. A primeira coisa a fazer era buscar informações que pudessem tirar minhas dúvidas. Decidi que as conversas do e-mail poderiam revelar muito. Clicando na caixa de entrada, li um por um, buscando qualquer coisa que pudesse ser um indício. Minhas mãos tremiam enquanto abria os e-mails. Cada notificação parecia um grito silencioso. Foi então que encontrei algo. Um e-mail enviado por Ricardo, com cópias para Maria e outros colegas. O assunto era a campanha que eu tentei conter a raiva e a decepção. Usei a pesquisa no computador para vasculhar as mensagens trocadas recentemente. E então, o inesperado. Um nome em específico apareceu em várias mensagens. Fábio. Um nome que eu conhecia de uma discussão passada que envolvia dados e decisões financeiras que não foram claras. Esse Fábio estava envolvido, de alguma forma, em tudo isso. E eu precisava saber mais. Levantei-me e fui em direção à sala de reuniões, onde encontrei algumas cópias de documentos deixados para trás. Minhas mãos não pararam de tremer, mas uma sensação estranha se apoderou de mim. Eu não sabia o que estava buscando, mas algo dentro de mim gritava, indicando que precisávamos falar sobre tudo isso. Dentro da sala, peguei os papéis e, entre eles, encontrei um documento de movimentação financeira. O nome de Fábio colidiu com meu pensamento. Eu não sabia se deveria estar ali, mas a curiosidade me consumia, e quando comecei a examinar, meu estômago se revirou ao ver que um A. Cada número era uma facada, cada assinatura uma traição. Eles estavam manipulando os dados, e eu sabia que precisaria de mais evidências. Respirei fundo, tentando não deixar que a raiva dominasse. Entre as cartas e os relatórios, algo brilhou. Uma pendrive. Eu não conseguia acreditar. Olhei para os lados, checando se alguém estava por perto. Com um golpe de sorte, coloquei a pendrive no meu notebook. Depois que ela foi reconhecida, a expectativa encheu o meu peito. E quando copiei as informações para o computador, vi que eram gravações de reuniões. Ah, o que tinha dentro poderia ser ouro. Ouvinte de conversas. Seriam segredos muitas vezes sussurrados. Ouvindo o áudio, meu coração disparou. A voz de Ricardo e Fábio eram claras. Eles discutiam alternativas para o nosso projeto e mencionavam como poderiam deixar Ana de fora, sem que ela percebesse. No fundo da minha mente, algo se quebrava. Era como se eu estivesse assistindo a um filme de terror, e no entanto mantinha. Eu precisava usar essa informação. E de que forma eu poderia agir? Pequenos fragmentos da conversa eram constrangedores e alimentavam meu desejo por justiça. A sensação de traição me cutucava, mas ao mesmo tempo eu me sentia estranhamente calma. O que eu estava descobrindo era muito maior do que meu coração inicialmente conseguia. Mas havia algo ainda mais profundo. Eu precisava ser estratégica. Saí da sala de reuniões com a pendrive em mãos.
Tinha que ser discreta. Precisava agir só quando estivesse pronta. O ar estava mais leve, mas meu coração ainda batia em um ritmo acelerado. O que eu havia encontrado era mais do que apenas provas de uma intriga. Era a chave para um novo começo. Desci até o meu carro e fechei a porta, fazendo um movimento nervoso enquanto organizava os pensamentos. Cada batida do meu coração parecia trazer novas perguntas. Como chegaria até Ricardo e Fábio? Quando eles descobrissem que eu tinha aquilo em mãos, eles dariam tudo para silenciá-la. Precisava de um plano. Algo que os fizesse perceber que eu não era uma vítima. Da próxima vez que olhei para meu celular, vi a mensagem de Maria outra vez. Sua curiosidade agora era quase palpável. Decidi ignorá-la. Não era o momento. Com um sorriso frio, percebi que eu tinha algo contra eles agora. Algo que podia mudar o jogo. Um novo poder em minhas mãos. À medida que deixava a empresa, sentindo a adrenalina pulsar em cada parte de mim, uma certeza começou a tomar forma. Ricardo e Maria não tinham ideia do que estava por vir. Eu estava prestes a reivindicar meu poder de volta, a reescrever minha história. O jogo estava mudando, e eu estava pronta para transformá-lo em minha vantagem. E no fundo, sabia que a verdade sempre viria à tona. Eles só não imaginavam qual verdade eu realmente carregava. O dia seguinte amanheceu pesado, como se uma nuvem escura tivesse se instalado sobre mim. O despertador tocou e, por um instante, me perguntei se tudo aquilo era real. Olhei Pi. O medo e a adrenalina dançavam dentro de mim, mas eu não podia me deixar abater. Fui para a cozinha. O cheiro do café fresco me trouxe um pouco de conforto. Fiz tudo automaticamente, mas meu coração ainda estava em frangalhos. Enquanto mexia na xícara, a mente estava longe, um turbilhão de pensamentos. O que eu poderia fazer a seguir? A primeira coisa que eu precisei era de um plano. Um plano que não deixasse que Ricardo e Maria percebessem que eu sabia. Depois de tomar um café apressado e vestir uma roupa simples, peguei meu notebook e segui para o escritório, determinada e nervosa. O caminho parecia mais longo do que o habitual. Cada semáforo interminável me deixava inquieta. Apenas siga seu jogo, pensei. Apenas faça o que precisa ser feito. Ao chegar, o clima já tinha mudado. As pessoas estavam falando sussurrando, como se houvesse um segredo no ar. Entrei e me sentei à minha mesa. Olhei ao redor. Precisava ser discreta. A primeira coisa a fazer era organizar as I. Sabia que precisaria de mais evidências. Mandei um e-mail para diversos colegas, fazendo perguntas sobre os números do projeto. Era uma boa forma de sondar, talvez conseguir mais informações sobre o que estava acontecendo. À medida que o dia passava, comecei a coletar recibos e documentos referentes ao projeto. Eram papéis em que eu havia trabalhado arduamente e que agora se tornavam a base do que eu precisava. Senti um nó na garganta quando percebi o quanto eu tinha me empenhado e como tudo estava escapando das minhas mãos. No intervalo para o almoço, decidi fazer algo arriscado. Fui até o escritório de um advogado de confiança, uma boa amiga há anos. A essa altura, estava cansada de me sentir não apenas traída, mas também impotente. A caminho do advogado, meu coração batia forte. O que eu diria? Como começaria a me abrir? A vida de trabalhadora me havia ensinado a ser forte, mas estava em um território desconhecido agora. Chegando lá, as paredes brancas e o cheiro de cá. O olhar dela se fez sério e atento. Você precisa ser cautelosa, Ana. A primeira coisa é coletar tudo. O que você já tem? E eu comecei a listar. Os e-mails, as gravações, os recibos. Ela me orientou, pedindo para que eu não deixasse escapar nada. Cada detalhe era importante. E o mais importante, que eu não comentasse com ninguém. Aquela conversa seria só entre nós. A tensão aumentou e as palavras dela ecoavam na minha mente. Cautela e estratégia. Assim, comecei a montar um plano. A ideia de que poderia me livrar daquela situação me trouxe um leve alívio. Tinha que manter as aparências na empresa e, ao mesmo tempo, agir nas sombras. O tempo passou e eu fui embora com um novo foco em mente. Precisava organizar mais provas. Voltei ao escritório, agora mais determinada. Com o notebook ligado, passei a hora seguinte, revisando e-mails e documentos,
organizando pastas. A diversificação de informações era a chave. Meu coração pulsava. A cada movimento, o receio da descoberta aumentava, mas eu não poderia desistir. A cada passo que eu dava, aumentava a certeza de que minha vida estava em jogo. Nos dias seguintes, tornei-me uma verdadeira espiã dentro da própria empresa. Cada movimento meu era calculado. Ouvia conversas, anotava e-mails e, o mais importante, tentava captar olhares. Sentava-me em lugares estratégicos para ouvir comentários sobre o andamento do projeto ou qualquer menção aos novos planos. Algumas vezes eram apenas sussurros, outras risadas que pareciam me atingir como facadas. As reuniões eram o principal foco. Passava horas preparando-me para parecer envolvida e interessada, enquanto no fundo o que eu desejava era descobrir cada pedaço do quebra-cabeça que me cercava. A maneira como falavam de mim, em sussurros, me machucava e me fortalecia ao mesmo tempo. O que eles viam em quem eu era? Ana, a que sempre se entrega, e... Cada vez que olhava para Ricardo, sentia a mistura de desprezo e necessidade de tomar uma atitude. Ele não reconhecia minha resistência, e isso era insuportável. Escondi tudo o que sentia por debaixo de uma máscara de profissionalismo. À noite, voltando para casa, conversava mentalmente comigo mesma. Ana, você precisa fazer isso por você. Você precisa se defender. E quando a solidão me envolvia, as memórias da minha infância surgiam, lembrando-me do quão forte minha mãe sempre foi. Os desafios são grandes, mas você é maior que eles, eu pensava. Uma tarde, durante um happy hour informal com alguns colegas, vi uma oportunidade. Li entre linhas nas conversas, tentando pescar cada informação. Rita, uma colega que sempre me respeitou, comentou sobre um novo projeto que havia sido retirado da mesa, sem explicações. O que isso significava? Era a chance de conseguir mais detalhes sobre os trâmites internos. Relaxei e coloquei a conversa para fluir, a cada copo de cerveja que foi. Aquilo poderia ser precioso. Enquanto conversávamos, mantive a mente alerta. Fui discreta, mas plantando sementes de curiosidade. A cada passo que dava, a sensação de estar em um filme de espionagem me deixava tensa. Mas o que trouxe um alívio momentâneo foram os pequenos momentos silenciosos. Aquelas risadas com amigos, jantares tranquilos com minha mãe, onde podíamos esquecer tudo por alguns instantes. A sensação de estar com alguém que me amava genuinamente me lembrava que a vida não era só sobre batalhas. Era essencial manter o equilíbrio. Naqueles dias, o clima no trabalho parecia mais denso. Quando entrava no escritório, pessoas olhavam e sussurravam. E eu tentava manter a calma. Assim eu conseguia manter as aparências. As mãos tremiam de ansiedade, mas por fora estava sempre composta. Era um jogo de paciência, um jogo que eu tinha que controlar. Certa noite, ao preparar um jantar simples para mim e minha mãe, recebi um texto inesperado. Era de Carlos, ontem um na. O que ele sabia? O coração acelerou. Estava prestes a se tornar algo mais complicado. O que eu poderia fazer? Durante a noite, a tensão subiu. Ao chegar ao nosso encontro, o olhar nele parecia diferente. Era quase como se ele soubesse. O olhar julgador também deixou meu estômago embrulhado. O que ele queria? Uma conversa sobre meu trabalho? O que poderia ter ouvido? A conversa fluiu, ansiosa, e ele parecia se concentrar em cada palavra que eu dizia. O medo de ser descoberta pairou entre nós como uma sombra. Estava a ponto de abrir meu coração para ele sobre tudo o que estava vivendo. Mas um velho instinto me fez hesitar. Por que deveria confiar? O que ele pensaria? A janta acabou e, quando nos afastamos, percebi que ele estava apenas curioso sobre minha vida. Mas isso trouxe uma nova incerteza. O que fazer? A possibilidade de me abrir poderia me afastar ainda mais da minha busca. De volta ao caminho, parecia que a neblina se acumulava e meu coração estava em conflito. Estaria me arriscando demais? Carlos poderia ser um aliado ou um obstáculo. Enquanto dirigia, pensava nos passos seguintes.
A cada manobra, a cada mudança de direção, a única certeza que eu tinha era de que o último passo seria o mais decisivo. Ao chegar em casa, se eu precisasse mentir, que fosse. O que eu descobri me fortaleceu. Mas agora, mais do que nunca, eu precisava estar atenta. Outra camada de perigo se formou no ar. O que Ricardo e Fábio estavam tramando poderia ser muito mais do que eu imaginava. A respiração se acelerou e a mente girou de novas preocupações. Estava presa em uma rede. Algo precisava ser feito, mas não podia errar. Lembrei-me do que minha avó disse certa vez. Cuidado com o que você nem vê, minha filha. Às vezes, o que está... Mas então, algo inesperado aconteceu. Uma batida na porta. Isso fez meu coração parar. Era o que eu mais temia. A primeira coisa que me veio à mente foi: eles descobriram. A adrenalina correu pelas minhas veias. O que aconteceu? O que vinha a seguir? Neste momento, as certezas se desfizeram como areia entre os dedos. Eu precisava saber, e assim, todo o planejamento que fiz poderia estar prestes a desmoronar. O que eu enfrentaria a partir dali seria um divisor de águas. O dia seguinte amanheceu pesado. O despertador tocou e eu me sentei na cama por alguns minutos, respirando fundo. A mensagem "Cuidado, Ana" ainda martelava na minha cabeça. O que eu faria a seguir? Um frio na barriga subia pela minha coluna. Outra vez repassei tudo o que havia descoberto. O que eu tinha em mãos? Provas. Uma pendrive cheia de gravações. Informação. E a certeza de que estava na hora de agir. Levantei e fui para a cozinha. O aroma do café fresco me trouxe um pouco de conforto, mas a ansiedade estava lá, pulsante. Olhei pela janela. O céu cinzento refletia meu estado de espírito. O peso do julgamento, dos olhares, da insegurança. Decidi que não podia mais viver assim. Era hora de dar um basta. O dia estava mais nublado do que eu gostaria. O caminho para o trabalho parecia mais longo, cada semáforo mais demorado. Minha mente não parava. Se eu falasse, o que aconteceria? As pessoas acreditariam em mim? Ricardo e Fábio tentariam se defender? Muita coisa estava em jogo, e cada passo que eu dava me aproximava do inevitável. Cheguei ao escritório e a atmosfera estava tensa. O que havia mudado? Os colegas trocavam olhares furtivos, sussurravam. O clima estava carregado. Sentei na minha mesa e respirei fundo. Precisava me concentrar. E enquanto trabalhava, monitorava as movimentações de Ricardo e Maria. Não queria que eles percebessem meus planos. O tempo passou e, apesar do meu esforço para manter a compostura, a tensão me consumia. Na hora do almoço, uma ideia começou a tomar forma na minha mente. Era uma reunião. Uma reunião de toda a equipe. Precisava ser pública. Era lá que eu revelaria tudo. Encontrei uma oportunidade. O departamento anunciará um novo projeto e todos estariam lá. A chance perfeita. A tensão crescia dentro de mim como um vulcão, prestes a entrar em erupção. Na tarde seguinte, na sala de reuniões, os rostos ao meu redor começavam a se reunir. A mesa longa parecia um tribunal e eu era a ré. Ricardo estava lá, ao fundo, ao lado de Maria. Eles pareciam despreocupados, como se nada estava prestes a acontecer. Era meu momento. Heart palpitando, respiração acelerada. Meus dedos tremiam, mas uma onda de determinação começou a tomar conta. A sala estava cheia. Olhei ao redor. As expressões das pessoas variavam entre curiosidade e expectativa. A luz do sol entrava pelas janelas e eu poderia ver o brilho nos olhos de alguns. A reunião começou e Ricardo começou a falar sobre um novo projeto. Minhas mãos estavam suando, mas eu não poderia deixar isso me parar. Ele fazia piadas, todos riam, e eu apenas observava, como uma predadora pronta para atacar. Assim que ele finalizou sua introdução, levantei a mão e tomei a palavra. Desculpe interromper, mas preciso sim. Eu mesma mal acreditei na coragem que senti. Os olhares se voltaram para mim, silêncio instantâneo.
Ricardo lançou um olhar apreensivo, mas eu estava decidida. Eu sei o que está acontecendo aqui. O murmúrio começou a se espalhar pela sala e eu continuei, minha voz ficando mais firme. Eu encontrei gravações que mostram como vocês estão manipulando o nosso projeto, como estão tramando para me derrubar. Os rostos de algumas pessoas começaram a congelar, enquanto outros mostravam incredulidade. Maria estava pálida. O que eu via nos olhos dela? Medo? Raiva? Enquanto puxava a pendrive do bolso, um nó se formou na minha garganta. Aqui estão as provas. Provas de que vocês tentaram me excluir do que eu construí. O silêncio se aprofundou. A tensão era palpável. As expressões mudavam rapidamente. Ricardo se levantou, mas foi embora em vão. Você não pode fazer isso, Ana. Você está sendo irracional. Ele tentava se defender, mas eu continuei, olhando por cima do ombro para a equipe, para aqueles que trabalhavam comigo diariamente. Eu sou uma profissional e mereço respeito. Não vou ser silenciada nunca mais. O murmúrio aumentou na sala. Alguns colegas começaram a se mover nas cadeiras, inquietos. Em quem podemos confiar? Sussurrou alguém ao fundo. O clima era de choque e indignação. Vi algumas pessoas trocarem olhares cúmplices, interessados em saber mais. Era minha energia, a verdade, e nada mais era mais importante. A cada palavra que eu falava, um novo sopro de coragem me invadia. Eu não estou aqui para magoar. Eu quero justiça. O que vocês têm feito é antiético. Essa empresa não funciona assim. Ricardo, perdido, tinha a expressão de quem não sabia como reagir. Ele tentava buscar apoio no olhar de Maria, mas ela estava tão paralisada quanto ele. Não, Ana, você não pode simplesmente me acusar assim. Você se enganou. Eu sempre a apoiei. Ele gritou, mas eu não deixei que me intimidasse. Você não fez isso. Você e Fábio estavam falando nas gravações de como iriam me isolar, como iriam manipular os resultados. E isso não é apenas traição, é crime. O silêncio e resposta era ensurdecedor. Alguém na sala começou a murmurar. Você ouviu ela? As vozes começaram a vir de toda parte. As verdades estavam fazendo efeito. A tensão no ar se transformou em uma indignação coletiva. E aos poucos as pessoas começaram a abrir os olhos. Você deve se sentir envergonhado, Ricardo, gritou alguém. E, de repente, o clima mudou. Olhares de apoio se voltaram para mim. Nós estivemos ao seu lado, Ana. Como pudemos deixar isso acontecer? O ambiente estava mudando. O vento soprava a meu favor e eu podia sentir a mudança. Foi então que vi Fábio entrar na sala. E o que eu vi nos olhos dele era puro pânico. Ele não sabia o que fazer. As expressões no rosto de todos se tornavam mais reveladoras. As pessoas começaram a murmurar. Algumas se levantavam, enquanto algumas outras sentavam-se na expectativa. Era minha vitória, mas precisava ser cautelosa. Não poderia deixar que isso se tornasse um reencontro de represálias. Vocês não sabem o que estão fazendo, começou Fábio, mas o silêncio cortante o interrompeu. Ninguém perguntou a você, eu respondi. O medo em seu olhar era inegável. Ele estava completamente fora de seu eixo, assim como Ricardo. As pessoas ao meu redor estavam começando a recobrar a razão, se unindo a mim. Eu poderia ver a raiva brotando. Uma chama emergia. Em um instante, fui invadida por um impulso de esperança. As perguntas estavam ressoando. Quem mais está envolvido? Por que não avisaram a Ana? A voz de apoio começou a se espalhar pelo grupo. O que estava acontecendo era mais além do que eu poderia imaginar. Ricardo olhou para mim, o desespero nos seus olhos crescendo a cada segundo. Ana, vamos conversar em particular. Você não sabe o que está fazendo. Sua voz não mais carregava confiança. Ele soava como um homem com medo do que poderia acontecer. Ele estava afundando, e eu não o deixaria escapar. Não sou eu quem não sabe o que está fazendo, Ricardo, retruquei. É você. Tem que ser responsabilizado. As palavras saíram de mim. A sala estava fervendo de expectativa. Cada pessoa ali sabia que a verdade estava se revelando. A grande virada chegou e reconheci que estava no controle.
Um novo conflito estava se formando. Só posso parar isso aqui e agora se você se responsabilizar pelo que fez. A indignação se refletia no olhar das pessoas ao meu redor, e então algo inesperado aconteceu. O botão do interfone na mesa soou, a porta se abriu e alguém entrou. Era a nova gerente de projeto. Seu olhar estava sério, mas não tinha ideia do tumulto que acontecia na sala. Quando ela viu a cena em andamento, eu a vi hesitar. E a última coisa que eu esperava era que, em vez de se opor, ela se posicionasse ao meu lado. O que está acontecendo aqui? Por que essa agitação? Sua voz reverberou com autoridade. Então, percebi que a luta estava longe de terminar. Mais problemas estavam à espreita, e novos desafios surgiriam. O que mais estava oculto? O que mais aconteceria agora que as cartas estavam na mesa? As consequências estavam apenas começando, e eu precisava me preparar. A tensão no ar era palpável, e o futuro estava prestes a se desenrolar diante de mim. Desde aquele momento, um novo ciclo começava, e com isso, uma reviravolta que eu jamais poderia prever estava prestes a acontecer. Não posso acreditar que o que acabou de acontecer foi real. A sala de reuniões estava quieta, com todos os olhares fixos em mim, e eu sentia que o tempo havia parado. A adrenalina ainda corria em meu sangue, enquanto o confronto com Ricardo e Maria ecoava na minha mente. A verdade estava solta, mas as consequências começaram a se formar como nuvens escuras no horizonte. O que eu faria a seguir? A sensação de peso nos ombros estava lá, mas ao mesmo tempo um alívio começava a respirar. Uma parte de mim sentia um pequeno brilho de liberdade. O alvoroço na sala aumentou. As pessoas trocaram olhares confusos e assombrados. O que ela disse? Podiam ser ouvidas aqui e ali. E agora? O eco da verdade batia em cada canto, reverberando. Ricardo tentava retomar controle da situação, mas sua voz soava fraca e trêmula. Ele olhou para mim, e a expressão em seu rosto era de completa incredulidade. Fábio, ao seu lado, parecia uma sombra, incapaz de reagir. A sala estava dividida entre aqueles que costumavam me ignorar e aqueles que reconheciam a injustiça. Ana, isso não é verdade. Você está errada. Não pode ter gravado nossas conversas. Ricardo tentou me desmentir. Mas a confiança que eu havia recuperado fervia dentro de mim. Eu não estava errada. E todos estavam começando a perceber isso. Quem tem medo de ser exposto, não é mesmo, Ricardo? Aguardei que minhas palavras penetrassem em sua mente. Eu não era mais a mesma. Eu não ia ser calada. E isso pesava a cada segundo. O murmúrio na sala intensificou. Olhei para os rostos ao meu redor. Muitos, que antes eram apenas colegas, agora carregavam uma mistura de espanto e apoio. Maria estava lá, pálida como um fantasma, e seus olhos estavam arregalados. Eu sabia que essa cena mudaria tudo, para sempre. A reunião foi encerrada abruptamente, com murmúrios e olhares furtivos. Fui embora da sala, mas uma parte de mim ainda estava presa naquele confronto. Mais tarde, já em casa, frente ao espelho, as emoções estavam à flor da pele. As lágrimas começaram a escorregar pelas minhas bochechas, mas não eram de tristeza, era libertação. Meu coração batia acelerado, como se quisesse saltar do peito. O alívio e a raiva combinados formavam uma tempestade interior. Eu era uma mistura de emoções, mas havia algo novo e precioso surgindo: a força. Os dias seguintes foram um turbilhão. No escritório, a atmosfera havia mudado. As pessoas que antes lançavam olhares de desdém, agora me olhavam de diferentes maneiras. Algumas se afastaram, talvez pois eu havia ficado perigosa demais. Outras se aproximaram, trazendo palavras de apoio, opiniões encorajadoras. Estamos contigo, Ana. Isso era novo e familiar ao mesmo tempo, e eu não sabia dir. Conversei longamente com Rita, que foi uma das poucas que se manifestaram. Eu sabia que você tinha um lado forte, ela disse, seus olhos brilhando. Eu estava aprendendo a encontrar consolo nas pequenas coisas, nas palavras sinceras que vinham como um abraço reconfortante.
Aquilo era algo que precisava agora. Um apoio. Os rumores começaram a circular. Cada vez que ouvia um sussurro, meu coração disparava. Eram comentários sobre o que havia acontecido, o que eles estavam dizendo sobre mim. Muitas vezes disparavam olhares de curiosidade, refletindo tanto espanto quanto respeito. E quando finalmente recebi uma mensagem formal de convocação para uma reunião com a direção, meu estômago revirou. O que isso significava? Estava começando uma nova batalha. Naquela tarde, quando cheguei à sala de reuniões, não estava sozinha. Antes de entrar, respirei fundo. Encontrei algumas colegas que estavam dispostas a se posicionar ao meu lado. Elas também haviam se sentindo desmerecidas. Eu não era a única. Aquelas vozes que surgiam agora eram ecos de um desejo coletivo, respeito. Recebi convites de outros segmentos da empresa pedindo para compartilhar minha experiência em estranhas conferências. Era como se minha história tivesse a força de um testemunho, uma história comum que ressoava com tantas outras. Isso começou a renascer em mim um sentido de propósito, uma nova direção surgindo do caos. Mas nem tudo eram flores. Ricardo ainda permanecia na equipe, tentando recuperar a imagem desmoronada. As coisas estavam começando a se desenrolar, e a cada dia a tensão aumentava. Ele começou a dar explicações vazias, tentando se posicionar como bom moço e distorcendo a narrativa. Não era assim. Ele tentava justificar com palavras frias. Havia algo nele que demonstrava um medo crescente. O que será que ele tinha a perder? As vendas começaram a despencar. Com as críticas internas e externas surgindo, o orçamento parecia desmoronar sob seus pés. Era Isso não aliviava minha própria carga emocional. Eu ainda carregava a dor e a mágoa de anos de subserviência. Mas o que eu estava vivendo me fazia questionar até onde esse jogo iria. E quem seria a próxima vítima? Meus amigos, aqueles mais próximos, também estavam mudando. Uns me apoiando, outros buscando distanciamento. Carlos, que apareceu do nada, estava confundindo meus sentimentos. Ele era um ponto de interrogação em meio ao turbilhão. O que ele queria? Sua presença me trazia conforto, mas também complicações. Ele queria saber tudo e, ao mesmo tempo, parecia interpretar tudo de forma errada. Começava a me sentir encurralada. Mas o que fazer com isso? Uma tarde, enquanto estava em casa, encontrei um texto no meu celular de uma amiga bem intencionada. Converse com Ricardo. Ele pode se redimir. O frio na barriga voltou. Aquilo era uma ideia maluca. Como eu poderia pensar em uma conversa assim? Todos os sentimentos de amargura e traição emergiram. O que houve com? Agora era tempo de eu olhar para frente. Foi então que um novo desafio me surgiu. Naquela manhã, a notícia de um projeto gigantesco surgiu como um furacão. A empresa estava se preparando para um grande lançamento. Algo que eu poderia potencializar se as circunstâncias não tivessem mudado. Era tudo o que eu sempre quis. Parecia que o universo estava me dando uma nova chance, e ao mesmo tempo deixava claro que eu ainda estava longe de ser livre. O que eu faria com essa nova oportunidade? Um misto de ansiedade e euforia começou a se formar no meu estômago. O medo de enfrentá-los novamente, de reavaliar as consequências, tudo isso me deixava atordoada. Sentia que a situação nunca deixaria de ser complicada. Era como acordar todos os dias em uma montanha-russa. Um dia, quando voltei para casa, encontrei minha mãe me esperando com um olhar preocupado. Ela sabia que eu estava passando por algo intenso. Ana, querida, eu vejo você mudar e estou aqui para ouvir, disse ela. No entanto, a vida se tornava uma roda viva. O projeto me oprimia com suas exigências e, ao mesmo tempo, abria espaço para o desenvolvimento da minha carreira. Meramente ter a chance de trabalhar em algo que amava renascia meu desejo de lutar. Mas eu precisava de um aliado, alguém em quem pudesse confiar. Ainda assim, Ricardo e como ele lidava com sua imagem estava lá, em cada passo que eu dava. O mesmo olhar desconfiado ainda estava por ali. Todos estavam com o pé atrás, mas eu não ia me deixar intimidar. E enquanto analisava a situação ao meu redor,
Uma verdadeira confiança começou a se formar dentro de mim. Nenhuma guerra é fácil, e isso seria uma árdua batalha. Mas assim como crescem as flores após uma tempestade, eu também precisava crescer de alguma forma. E tudo estava apenas começando. O desafio aparecendo no horizonte era maior, e eu precisava estar pronta para enfrentá-lo. Mas a cada passo, novas decisões se formavam. Esse capítulo da minha vida apenas começava. A cada dia, percebia que uma nova Ana estava surgindo. Uma mulher mais forte, mais determinada. Mas, claro, os ecos do passado me seguiam. O olhar de Ricardo marcado na minha mente, a maneira como ele tentava recuperar seu poder. A insegurança ainda pairava, mas agora eu me sentia mais preparada para lidar com tudo isso. Uma manhã, ao acordar, decidi começar um projeto pessoal, um blog. Sim, um espaço para compartilhar minha jornada, minhas lutas e conquistas. Pensei, por que não usar minha experiência para ajudar outras mulheres? Isso seria uma forma de transformar dor em força. Como seria bom ver que outras poderiam se identificar comigo, que poderiam, ao ler-me, encontrar inspiração para suas próprias lutas. O título veio fácil, Força em Nós. Era simples e poderoso. Passei horas rascunhando as ideias. A sensação de liberdade de ter uma voz, de ser ouvida, era libertadora. As palavras fluíam como um rio. A primeira postagem descrevia tudo. Meu momento na sala de ré. Publicar foi o salto no escuro. Mas quando recebi os primeiros comentários, a expectativa se transformou em emoção. Mulheres de lugares diferentes começaram a compartilhar suas histórias de superação. Uau! As conexões estavam começando a se formar. Numa tarde, enquanto tomava café, recebi uma mensagem de Rita. Ei, Ana, você não vai acreditar. A equipe está começando a se unir de novo. Algumas pessoas realmente se levantaram contra Ricardo. Estamos juntos. Um sorrisinho nasceu no meu rosto. Havia algo mais pulsando ali. Um sentimento de coletividade. Ao invés de apenas lutar sozinha, estávamos nos apoiando. Conversei com várias colegas. Cada uma tinha uma história. Mulheres incríveis que, assim como eu, haviam enfrentado desafios. Começamos a nos reunir para discutir como criar um ambiente de trabalho mais saudável. Nos tornamos uma comunidade forte e a energia era contagiante. Com isso, novas ideias começaram a surgir. Com o apoio da equipe, criamos eventos de motivação, uma verdadeira jornada de empoderamento dentro da empresa. Começamos a realizar oficinas sobre autoestima, gerenciamento de estresse e, claro, como lidar com chefias. A cada encontro, eu sentia mais a força do grupo. É impressionante como a união pode transformar tudo. No início, eu era apenas uma voz entre muitos. Agora, eu era uma líder, mesmo que tímida. Um jeito de eu mostrar que após tantas turbulências, havia esperança. A resposta era tão positiva que começamos a planejar um evento maior, um seminário sobre empoderamento feminino no ambiente profissional. A ideia era trazer mulheres de sucesso para compartilhar suas histórias e inspirar nossas colegas. Isso era apenas o começo, a curva do que estava por vir. E assim, aos poucos, a vida estava se reintegrando. Eu estava começando a recuperar a confiança que há. Logo, o blog que criei começou a ganhar visibilidade. As leitores compartilhavam como suas histórias se entrelaçavam à minha. O poder que eu sentia ali era inestimável. Durante esse tempo, a conexão com minha mãe se fortaleceu. Ela sempre foi meu porto seguro, e perceber que estava dando novos passos a encorajava. Em uma das nossas conversas, ela me contou como havia enfrentado situações difíceis quando era mais jovem. Ouvir essas histórias trouxe o senso de propósito, e cada palavra dela ressoava dentro de mim. Decidi que minha jornada era também uma homenagem a tudo o que ela fez por mim, todas as batalhas travadas. Mas, para meu espanto, um sobrevoo de preocupação ainda se formava. Ricardo estava agindo de maneira estranha, e eu sentia que ele não havia desistido. Ele começou a fazer novas alianças dentro da empresa, tentando reconquistar seus apoiadores. Rumores começaram a surgir novamente. Algo não estava certo. O que ele estava tramando? Eu precisava ficar alerta. Era a chance de mostrar que a união importa. O auditório estava cheio.
Mulheres de várias idades, histórias e experiências se reunindo para celebrar a força que havia em cada uma delas. Eu poderia ouvir a energia no ar. Era um momento especial. Fui convidada a abrir o evento. Minhas mãos tremiam ao segurar o microfone. Bem-vindas a todas. Este evento não é apenas sobre conquistas, mas sobre superações. Cada uma de nós tem uma história. E aqui estamos para celebrar isso. As palmas ecoaram, e o brilho nos olhos das mulheres à minha frente fazia meu coração pulsar mais forte. Estava viva. Estava pronta. A conversa fluiu. As convidadas trouxeram relatos poderosos. Pessoas começaram a se levantar na plateia e compartilhar suas histórias. Havia magia no ar. Um sentimento de conexão que ia além das palavras. A plateia se emocionou e, quando o evento chegou ao fim, algumas lágrimas foram derramadas. O mais bonito foi ver que, apesar das dores, havia um brilho de esperança naquelas mulheres. Eu queria continuar a fomentar isso. Após o seminário, ali eu estava, cercada por abraços, sorrisos e promessas de manter a conexão. Havia um calor genuíno. Sim, o que eu havia começado estava crescendo. O que antes era um mundo sombrio, agora se tornava um jardim florido. Estava mágico, mas havia um último desafio a enfrentar. Nos dias seguintes, recebi uma mensagem anônima. O conteúdo era alarmante. Você não deveria ter exposto tão facilmente o que sabe. O jogo não acabou. O que vem a seguir vai chacoalhar tudo. As palavras desceram como um peso em meu peito. O que era isso? Um aviso? Uma ameaça? Então, escolha, seguir em frente ou encarar o que estava por vir. E eu sabia, não podia desistir agora. Havia uma luta ainda maior à frente, e eu precisaria de toda a força que havia encontrado até aqui. A essência da batalha estava apenas começando. Não posso acreditar que já se passaram 6 meses desde aquele dia na sala de reuniões. O tempo voou, mas a mudança que aconteceu na minha vida ainda é tão viva. Assim como eu. Outras mulheres ao meu redor também despertaram. A atmosfera na empresa agora é diferente. Me sinto como se estivesse em um novo capítulo e estou animada para compartilhar isso. Lembro daquele dia em que finalmente encontrei coragem para falar sobre tudo. A sensação de estar exposta, mas ao mesmo tempo empoderada. Era como se uma grade tivesse caído e eu pudesse finalmente respirar. Desde então, não tenho me deixado abater. O reconhecimento começou a aparecer. As mulheres da equipe se uniram e começou um projeto coletivo que não só mudou. Não sou a única a brilhar. Temos um ambiente onde todos podem se expressar, um espaço seguro para compartilhar ideias e experiências. Recebo mensagens de colegas elogiando as oficinas que começamos. A cada dia percebo que este é o reflexo das mudanças que impulsionamos juntas, e eu me sinto parte disso. Financeiramente, as coisas também estão bem. Trabalhei duro para participar ativamente dos novos projetos, e as recompensas começaram a chegar. Meu salário cresceu, e estou em condições de celebrar isso. O alívio de saber que posso administrar minha vida e ainda cuidar da minha mãe traz uma sensação de conforto que eu não sentia há muito tempo. Agora, consigo planejar pequenas viagens e momentos com ela, algo que planejamos há anos. A vida social também floresceu. Fui me conectando com novas amigas, mulheres destemidas que enfrentaram suas próprias lutas. Juntas, formamos um grupo de apoio, onde nos encontramos para desabafar, rir e compartilhar momentos. As conversas são Recebo mensagens de leitoras que contam como se sentiram inspiradas pela minha história. Isso alimenta meu coração. Me faz acreditar que a mudança é possível. Fiquei emocionada ao ler um comentário de uma mulher que disse que, após ler meu relato, decidiu buscar novos caminhos profissionais. Ela estava em uma situação semelhante, e saber que minha história teve um impacto nela me trouxe uma satisfação profunda. Às vezes, revejo as conversas que tive com minha mãe sobre tudo isso. Ela é minha maior fã e sempre acreditou no meu potencial. Suas palavras de encorajamento me dão forças e mostram que nunca é tarde para recomeçar. Minha mãe passou por desafios incríveis e sempre manteve a esperança. Isso me ensina que, independentemente da idade, sempre há espaço para novas conquistas.
Recentemente, também comecei a receber convites para falar em eventos sobre empoderamento feminino. Cada vez que subo ao palco, o mesmo fio na barriga aparece. Mas ao olhar para o público e ver é fácil sentir que o tempo está passando e que não temos mais opções. Mas a verdade é que podemos reescrever nossas histórias. O importante é alimentar a chama da esperança. Como minha avó dizia, se você não planta, nunca colherá. E eu tenho plantado sementes por onde passo. Agora, com o coração aberto, vou adiante. O que aprendi sobre mim mesma vai além do esperado. Sou resiliente, corajosa e principalmente livre. O futuro é meu e eu vou construir exatamente o que desejo. Aqui está minha frase final sobre essa jornada. A vida não se mede pelos parâmetros estabelecidos, mas pela coragem de recomeçar. E só o tempo trará novas surpresas. Mas agora, quero que você me ajude a levar essa mensagem adiante. Você precisa se inscrever imediatamente no canal, para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar mulheres como nós. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre como pode ser a Jota.